petição, na verdade, é como se deve fazer a petição trabalhista, que é a reclamação trabalhista do artigo 787 da CLT. Então, nós temos aí, o juiz vai receber e vai, então, dar andamento ao que se chama de dialética processual. Dialética processual deve sempre estar presente em todos os procedimentos do processo, em todos os procedimentos de um devido processo legal trabalhista, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Todos os procedimentos, todas as fases que vai passar esse processo, deverá ser sempre acompanhada pela obrigatoriedade do contraditório, né, do oferecimento do contraditório e o oferecimento da possibilidade da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Assim, terá a oportunidade, se quiser, porque é subjetivo, de apresentar sua ampla defesa à parte reclamada. A parte reclamante vai dizer que não recebeu determinado direito, né? E a parte reclamada vai dizer se pagou, se não pagou, se está certo ou se está errado, se vai concordar, se vai modificar, vai diminuir, então vai fazer, vai contradizer, ou seja, vai apresentar contestação nos termos do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015, para que o juiz possa juntar, de um lado, a reclamação e, do outro lado, a manifestação da reclamada, que se dá pela contestação ou pela reconvenção do artigo 342 da Lei 13.105 de 2015, vai fazer uma análise dos dois lados, vai verificar as provas, sempre observando o que prescreve o artigo 818 da CLT, que o ônus da prova é daquele que alega, né? Daquele que alega, então vai ver os dois lados, vai pegar a balança, vai observar a balança e vai ver para que lado que a balança vai pender, e aí vai dar a sua decisão, conforme prescreve o artigo 850 da CLT, sem antes, logicamente, sempre tentar, principalmente em dois momentos. O primeiro momento é no início da audiência, né? Está lá no artigo 846 da CLT, e o segundo momento está no artigo 850 da CLT, antes de proferir a sentença, antes de proferir a decisão, ele deverá, então, logicamente, tentar mais uma vez, tentar sempre a conciliação trabalhista, a conciliação no direito do trabalho, certo? Então, aí vai sentenciar, e a parte, se quiser, se não estiver contente, ela vai fazer uso do duplo grau de jurisdição, conforme prevê lá no artigo 893 seguintes da CLT, como nós já vimos alguns, são 4 os recursos pertinentes, né? Importante é que tenham a ideia de que, uma vez não contente com a sentença, com a resposta ao jurisdicionado, este jurisdicionado trabalhista poderá, então, fazer uso do duplo grau de jurisdição, conforme prevê o artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678, o decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica. E assim que se dá mais ou menos o processo trabalhista. E o processo trabalhista, ele tem, então, é um processo, uma sequência de procedimentos, e cada procedimento desse tem um rito, né? Tem um rito a ser seguido, uma sequência de atos que diz como cada ato deve ser seguido. Então, na Justiça do Trabalho, há 3 ritos. Então, a Justiça do Trabalho, ela demanda 3 ritos importantes. O primeiro rito é o chamado rito sumário, ou seja, uma sequência de atos de forma sumária, né, bem rápida, sumária. Ainda tem o sumaríssimo, que é o mais rápido ainda, então sumaríssimo, né? E tem aquele lenga-lenga que dificilmente obedece o que prescreve o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, quando traz aí um direito fundamental de todo e qualquer jurisdicionado a uma razoável duração do processo, como prevê o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. O rito sumaríssimo é aquele rito previsto lá no artigo 2º
da Lei 5.584 de 70, Lei 5.584 de 70, lá no artigo 2º, nos parágrafos 3º e 4º, ou seja, resumindo, já que esse rito dificilmente é usado, eu nunca vi alguém usar esse rito sumário, né, porque ele se dá naqueles casos em que o valor da causa, aquele valor previsto lá no artigo 291 da Lei 13.105 de 2015, é até, no máximo, 2 salários mínimos, né? Então, aquela causa que hoje o salário está quanto? 1.045, né? Não sei nem quanto é que está o salário, mas está mais ou menos por aí, né? Então, vejam que existe aí, quando for 2 vezes esse valor, 2 vezes o salário mínimo, aí será o caso do uso do rito sumário. Então, o juiz vai determinar que para aquele processo, o rito a ser seguido será o sumário. Então, o artigo 2º, nos parágrafos 3º e 4º, da Lei 5.584 de 1970, traz aí as linhas gerais para o rito sumário. Então, o rito sumário é aquele cujo valor da causa é, no máximo, de até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, não é verdade? Então, 2 salários mínimos é o máximo para a estipulação da competência, ou seja, quem é que vai julgar a causa quando o valor da causa for de até 2 salários mínimos. Por isso, o rito sumário. Os 2 mais usados na Justiça do Trabalho são o rito ordinário e o rito sumaríssimo, né? O rito ordinário é aquele rito que, aliás, é o mais usado, é aquele que é mais normal na Justiça do Trabalho. O rito ordinário é aquele rito cujo valor da causa é sempre superior a 40 salários mínimos, né? A 40 salários mínimos. Então, vejam que o rito sumário, ele tem o rito ordinário, né? Ordinário não é porque é demorado, não, é ordinário porque a competência se dá com o valor da causa acima de 40 salários mínimos. Por isso é chamado de rito ordinário. O rito ordinário é aquele adotado na maior parte dos casos na Justiça do Trabalho, o rito ordinário. E o último é o rito sumaríssimo, né, que está lá no artigo 852-A da CLT. Artigo 852-A da CLT é aquele rito cujo valor da causa, não pode exceder a 40 salários mínimos. Isso lembrou o quê? Lembrou lá o artigo 3º da Lei 9.099 de 95, que é a lei que determina a competência dos juizados especiais cíveis, né? A lei, lembrando que, quando for ações contra a União, contra a administração pública federal, aí esse limite vai passar para 60 salários mínimos, nos termos do artigo 3º da Lei 10.259 de 2001. E quando for contra a União ou contra o Estado, contra a União, contra o Estado e contra o município, contra os estados e contra os municípios, esse valor também será de 60 salários mínimos, porém, né, será no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 3º da Lei 12.153 de 2009, que é a lei que regula os juizados especiais da Fazenda Pública. Os juizados especiais da Fazenda Pública. Então, tem que ter sempre isso em mente, né? Quando for o caso dos juizados especiais federais e dos juizados especiais da Fazenda Pública, o limite será de 60 salários mínimos. Quando for o caso dos juizados cíveis normais, aí será pela Lei 9.099 de 95, de 40 salários mínimos. E esses 40 salários mínimos também serão observados no artigo 852-A da CLT, quando tratar do rito sumaríssimo, rito, não é ritmo, é rito sumaríssimo, né? Então, o rito sumaríssimo é aquele cheio de particularidades que a CLT exige que sejam observadas, o que nós vamos dedicar hoje a nossa aula a esta observação quanto às particularidades referentes ao rito sumaríssimo.
Tudo que nós vimos para trás, né, faz parte do rito sumário, rito ordinário, já que o sumário